Então, continuando a nossa explicação sobre eh, os traços psicológicos. Nós temos 5 traços. A rigidez, aquela pessoa que é tudo milimetricamente tem que ser alinhado. Não dá para colocar uma peça assim e a outra assim. Fica louca, passa mal. Oral, aquela pessoa que fala, que conversa, que é empática, que gosta, né? Gosta de pegar, gosta de abraçar. O masoquista, aquele que carrega o mundo nas costas. O psicopata, você fala, como assim psicopata? Não, não, calma. Não é nada disso, não é o psicopata doente. Todos nós temos todos esses traços, tá? Em maior ou em menor porcentagem, mas existe. O psicopata é aquela pessoa completamente consciente e que tenta te convencer, às vezes, do inimaginável. Mas ele tem uma oratória que tem hora que ele balança as pessoas. Eles são pessoas assim, geralmente quem é psicopata são esses CEOs, sabe? Esses caras ferrado, é psicopata. Porque ele tem uma garra que é fora do normal. A habilidade dele é maravilhosa. Então não é uma coisa mal. E o esquizoide é aquela pessoa que gosta de cientista, sabe? Aquele ser humano que fica retraído, que não quer conversar, que não gosta de contato físico. Então, os traços te dá muito do que vocês disseram sobre, né? Depois, se vocês quiserem, eu faço um resumo e mando para vocês as habilidades e as dores de cada um. O que que acontece? Então, vamos lá. Como eu tinha falado, a primeira área de acesso do seu subconsciente é o salão. Então, quanto mais entulho tem dentro do salão, cadeira, mesa, é, cortina, mais bloqueio você tem. Eu não tenho janela. Eu não consigo olhar do lado de fora. Existem travas dentro de você que muitas vezes não permite que você ande aqui do lado de fora. E às vezes essa trava foi colocada, sabe aonde? Lá atrás. Num dos cursos que eu fiz, nós tivemos um exemplo que eu falo, esse ele me marcou, porque ele aconteceu com uma pessoa e ela contou. Chama regressão espontânea. Ela viveu isso, né? Ela estava na sala e ela permitiu que a gente replicasse essa história. Ela tinha 3 anos e a mãe tinha mais um bebê de 1 ano e pouquinho. E a mãe estava dando comida para ela e para o bebê ao mesmo tempo. Então, ela deu um garfo para a menininha de 3 anos e ela estava alimentando o bebê com colher. Aí, a criança vendo a mãe alimentar o bebê, ela também quis ir alimentar o bebê. Ela pegou o garfo, pôs comida e veio na criança. A mãe, não, 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 não pode, não pode, machuca. Então, o que que o inconsciente, o subconsciente dela registrou? Ué, se ele é bebê e não pode comer de garfo, eu também sou bebê. Eu também não posso comer de garfo. Se garfo machuca, por que que eu posso me machucar e ela não? Você está vendo? Uma coisa besta. Uma situação que aconteceu. Entendeu? Então, numa circunstância dessa, minha mãe gosta menos de mim.
O seu inconsciente te trava por coisas que você, né? O meu inconsciente me travou muito. Eu deixei de viver muita coisa, eu tinha muito medo. E se você olhar para mim e falar, ah, Luciana, é mentira essa história. Oxe, só eu sei o que eu tive que fazer para quebrar os meus muros. Eu costumo dizer assim, ó, e eu falo para a terapeuta que fez isso comigo. Eu falo, olha, você foi a santa que destravou o banco central que existia dentro de mim. Você enfiou o dedo no botão certo e... Pensa uma porta do Banco Central. Nem tem trava, né? Quase. E mesmo sendo falante, mesmo... a minha vida ficou estagnada por muitos anos. E eu falo para vocês, ela voltou definitivamente a andar há muito pouco tempo. A andar de andar. Agora ela está andando, entendeu? E eu falo, olha, eu não tinha mais sonhos. Como não? Não. Ah, para mim não adianta mais, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais chance. Ah, isso não é mais para mim já passou todo esse tempo. Mentira, quem disse isso? Você tá vendo? A gente se auto-sabota, a gente se auto-rotula, né, Aline? A gente se põe na parede e larga a gente lá. E eu falo que a hipnose ela é fundamental para você ir lá atrás, descobrir o que foi que aconteceu que você não está querendo abrir, não está querendo deixar que as coisas aconteçam na tua vida. Luciane, Lu, como é feito isso? É uma sessão só, né? É uma fazer uma sessão, não pergunta? dói, e você vai ficar aí, ó. Todos vocês não lembram? Sim, vamos lá, se eu souber responder todas. Como seria o salão de alguém sem bloqueios? Sem travas, limpo. Um salão, um salão, um salão de uma pessoa sem bloqueios. Um salão limpo, ele pode ter cor, tudo, mas de preferência um salão claro, alto, né? Com algumas janelas, poucas janelas que você tem acesso, entendeu? Porque todos nós, não existe ninguém que não tenha uma travinha. É impossível. É impossível, gente. Porque muitos traumas se formam lá atrás. Eu trouxe, o meu primeiro trauma foi intrauterino. E você não tem como controlar isso. Como é que você vai controlar que você teve uma gestação que o teu pai não te quis? Ou que a sua mãe, putz, fiquei grávida. Ai, caçamba, não acredito. Você fica uma semana remoendo a história de eu fiquei grávida. Depois realiza, ai, vamos para frente. Aham. Há uma semana que você ficou, ai, caramba, eu não acredito que eu fiquei grávida de novo, porque eu não me cuidei, eu quero matar o fulano, mas aconteceu. Eu sou a prova disso. Eu tive uma situação que o meu pai não queria e minha mãe não queria, mas os dois queriam, né? Então, e olha eu nasci, né? De um pai que gritou a gestação inteira, que não era dele, e minha mãe, na hora da, eu fiz uma hipnose que eu voltei na hora, 2 minutos do parto. Você precisa ver o escândalo que eu aprontei no salão. Eu fiquei em forma fetal, no chão, chorando, gritando que eu não queria nascer. Porque foi tudo que a minha mãe que sentiu na hora. E na hora que acabou, fez assim, fum, saiu de dentro de mim. Nunca mais eu senti nada do que eu sentia.
a minha relação com a minha mãe melhorou 1000%. Tudo bem que nós, de vez em quando, nós cria, porque nós somos iguaizinhas, ó, mesmo que ver, sabe? Mas eu falo, a gente tem coisas na vida da gente que a gente não sabe. E que você passou, às vezes um amiguinho falou alguma coisa que você não gostou, tá lá atrás. Você passou, ó, todos nós vivemos numa geração que bullying era normal. Quem não passou? Todos nós tiraram sarro, zoaram da gente, inventaram apelido. Ou você é magro, você é magro, você é gordo, você é gordo, se você tem o cabelo enrolado, você tem o cabelo enrolado, você tem o cabelo liso, você tem o cabelo... Ó, se você é brasileiro, se você é japonês, se você é preto, se você é branco, ó, é tudo motivo para zoar. É só ter um terrível dentro da sala. E geralmente não tem só um, né? Tem mais um monte. Nós vivemos isso, todos nós. Então, não é só o pai e a mãe que traz isso. Não fiquem culpados com isso. É o cérebro de cada um, que é uma máquina que, assim, nós conhecemos muito, 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 quase nada, bem pouco, e o que nós conseguimos desvendar, a gente consegue ir passando. Você se dá conta do que aconteceu, você fala, ah, então era isso. Aí aquilo para de ter aquela importância, para de ter Ô, Lu, aquele nível de desespero que às vezes você fala, ai, por onde que eu vou? Sim, fica mais trazer para claro. consciência, né? Mais claro. Trazer para a Mas consciência. o que que significam as pessoas? Tem gente que tem muita gente, tem gente que não tem ninguém, tem gente que tem gente olhando, tem gente que tem gente dançando, tem gente que. Ó, quando você tem janela e que você abre, você está observando algumas travas, certo? Você não consegue abrir. A pessoa tem um quadro, não é um quadro, um traço que chama rigidez, que ela não permite que você acesse. Por exemplo, tem pessoas que não entram. Eu não quero entrar. Por quê? Quando eu entrar, eu vou me expor. E eu não suporto me expor. É uma coisa assim que me deixa muito, sabe? Me deixa é, desconfortável. Quando o paciente permite que o vento entre, ele se encontra, ele liberta, a liberdade acessa, entendeu? Quando você abre a janela, você está permitindo que você faça o processo de liberação dos seus traumas. E quando você sente, escuta ou você sente o vento, você está disponível ou disposto a permitir que o processo aconteça. Então, ó, eu tenho as travas, estão lá, as portas, as janelas, são os bloqueios. O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para a segunda fase, que é o jardim, ir para a terceira fase, que é o elevador. Por quê? Nessas fases, nós vamos acessar mais profundamente e eu vou ter mais dados. A pessoa é feliz, ela fala assim: não, porque eu sou muito feliz, porque eu vivo muito bem com meu marido, bababá, pipipi, colher de pau. Uhum. Aí nós vamos fazer uma hipnose, tá? Então ela falou isso na anamnese. Ah, eu vivo muito bem, eu tenho muita segurança no meu pai e na minha mãe, aham. Aí vamos fazer uma hipnose, né? Ela falou no consciente, fazemos a hipnose. Quando chega na hipnose, que eu entro no jardim, eu pergunto: tem tal coisa? Não. Tem tal coisa? Não. Tem tal coisa? Não. Aham. Aí você me disse que você tinha e o seu inconsciente disse que você não tinha. Quem está falando a verdade? Você entende? O seu inconsciente é uma pessoa extra dentro de você.
Pode ter certeza. Ele tem vida própria, entendeu? E ele entende as coisas do jeito que ele quer, não é do jeito que você quer. Aí, qual é a história de fazer isso? Eu vou, o script inteiro vai me dar qual foi o motivo que você disse que tinha e não tem. O que é que você está querendo esconder para você? Não é de mim. Porque eu não estou aqui. O terapeuta é uma pessoa completamente imparcial. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para falar que você está certo, que você tem consciência se você está certo, se você está errado. Eu não preciso dizer isso para você. Eu não vou falar para você, é esse o caminho que você tem que tomar. Não. Eu vou mostrar para você qual é a função de um terapeuta. Apoiar, mostrar onde estão os pontos. E você vai caminhar e enxergar. Quando você enxergar os pontos, você automaticamente toma as atitudes na tua vida. Mesmo porque o que é que uma pessoa em 1 hora pode fazer com uma pessoa com a sua vida? Eu posso clarear, colocar você, diante do teu autoespelho e dizer, ó, isso daqui é assim, isso é assado, papapá. Ó, esse caminho tá claro, assim, assado. Você tem alguma dúvida? Então a gente vai clareando, nós vamos conversando e a pessoa, ela conta. Eu já tive muitos pacientes, 99% dos meus pacientes falam assim: ó, preciso te contar uma coisa. Aí ele conta. Ele fala, então, eu nunca contei isso para ninguém. Eu falo, ai, que bom. Ainda bem que você me contou. Sabe por quê? Porque o ponto que você me contou é a sua trava. É o que você não contou para ninguém, que você contou para mim. Não tenha dúvida. É aonde está a sua maior dor. E você nem sabe onde é que ela está. Mas na hora que você me conta, eu falo, na hora, eu falo, bingo, achei. Achei. Aí, na hora que nós, terapeutas, encontramos os pontos de dores, vocês já fizeram uma massagem que a nossa querida Aline faz, massoterapeuta, chama liberação das afácias? Aquilo é a dor em pessoa. Tem um calombinho, ela põe a mão no calombinho e aperta, e aquilo dói, dói, dói. De repente ele faz, flu, para, a dor na hora. Isto é uma liberação de afácias mentais. Você aperta e puxa, ele solta. E aí você entende o que é a libertação. É o entendimento, é a clareza do que você viveu. E isso, eu vou dizer para vocês, é fabuloso. É fabuloso. Você sai do casulo e vira uma borboleta. Literalmente você passa pelo processo, entendeu? Mas é necessário fazer o processo inteiro. Não se faz um bolo abrindo o forno. Eu sempre costumo dizer isso. Eu gosto muito da metáfora do bolo. Você tem que escolher, primeiro, escolher qual sabor do bolo você quer. Achar todos, ver qual é a sequência, bater, untar a forma, pôr o fogo para aquecer, coloca lá dentro do forno 30, 40 minutos, 50 minutos. Acabou, não pode tirar. Tem que esperar um pouquinho para poder tirar. Tirou o bolo, não pode tirar ele da forma, tem que esperar mais um pouquinho. Soltar ele, virar no prato, tá pronto. Aí pode comer, se quiser. Então, para tudo nessa vida tem um processo. Não pode ter pressa. Um processo de terapia integrativa dura, em média, de 50 a 60 dias. Por quê? É preciso esperar entre uma hipnose e outra. Como é um processo de terapia integrativa? Primeiro, anamnese, 1 hora, 1 hora e 15 de conversa.
Segundo, a hipnose gênesis, entrar nas suas áreas mentais para poder obter respostas da anamnese. Terceiro, é uma conversa dizendo o que isso quer dizer para você. E assim, 99,9, você é ciência pura, não sou eu que invento. Eu vou cruzar os seus dados e eu vou demorar muitas horas para fazer isso. Eu já cheguei a ficar 8 horas direto em cima de uma análise. E eu não tenho pressa, entendeu? Fora isso, depois tem mais duas hipnoses, que são hipnose de liberação. Então, eu falo, procure ajuda. Dá para fazer esse processo por vídeo? Dá. Eu faço, já fiz vários vídeos. É tranquilo, você só precisa estar assim, ó, em silêncio. De preferência, deitado, porque fica mais relaxado. Demora uma hora sentado na cadeira não é confortável. Então, a gente coloca o celular perto e eu faço atendimento tranquilo. A gente abre o não abro o Zoom, eu abro pelo WhatsApp e a gente conversa. Tudo que tiver dito dentro de uma sessão, ela fica ali. O nome no seu cadastro são as suas iniciais. Não existe indício de quem você seja. Se um dia um juiz me pedir o que eu dou de relatório sobre você, eu vou dar o relatório da sua análise, do que foi feito. Mas ali são traços, são dados tecnicamente só. Não diz quem é, onde mora, o que faz, nada disso. Ele só vai dizer da tua parte interna, do teu psicológico, do seu emocional, é disso que nós vamos conversar. Deus fala assim, eu quero trabalhar com isso, é uma área que está crescendo muito e que tem muita gente precisando, entendeu? E que faz muita diferença. Fez muita diferença na minha vida, como a meditação também fez muita diferença na minha vida. A meditação me destravou de várias coisas que eu tinha parado de fazer e eu voltei com força total, entendeu? E é fantástico. Procurem barras de axis. Barras de axis são 32 pontos na cabeça que você põe a mão e a pessoa reconfigura um monte de coisa, porque é a sua parte energética que às vezes está travada. Às vezes estou com muita dor de cabeça, com insônia. Isso daí é toda a tua parte energética que não está vibrando na parte que ele precisa vibrar. Ele tem um modo de caminhar. A energia, ela tem, por exemplo, se ela fizesse isso, como se ela fizesse isso? Ela não pode ficar fazendo assim, ó. Entendeu? A energia, ela tem que ter uma continuidade. E é isso que a barra de Axis faz. Vou passar um vídeo para vocês depois da barra de Axis, que é muito legal. E uma das coisas que trava muito são as nossas crenças limitantes. Ah, isso não pode. Ah, isso não. Entendeu? As crenças limitantes são um fator preponderante para travas. Se você não tiver um olhar aberto para você falar, você não está fazendo nada de errado, não tem nada a ver com religião isso. É puramente científico. Radiestesia, 9.000 anos antes de Cristo. Já existia radiestesia para procurar veios de água. E hoje existe radiestesia para curar o seu campo energético antes de chegar no seu físico, né? E existe os chakras que às vezes desalinham, né?
Então, a minha vida hoje é trabalhar nesta área. Acabei de me matricular num curso de Reiki. Eu tinha um amigo, faz uns 30 anos que eu conheci ele, me azucrinava para eu fazer Reiki. E agora eu vou fazer. Então eu falo, ó, eu estou à disposição de todos vocês, no que for preciso, tá? E eu espero ter trazido um pouquinho de esclarecimento para vocês e não se aflijam. Ai, eu tenho traumas. Você já sabia que você tinha. Ai, eu tenho traumas. Não se aflija. A única coisa que não tem solução, e a Ângela vai corroborar comigo, é com a morte. Com ela, filho, não tem conversa. Só ela que não tem solução. O resto tem. A gente arruma uma forma de você se libertar. A verdade liberta. Tudo passa nessa vida, gente, tudo. Tá bom? Ô Lu, posso fazer um último Hum, comentário aqui antes de abrir bom. para o pessoal falar? Eu acho que aqui todo mundo conseguiu, de certa forma, entrar no salão. Isso que a Luciana falou, a Luciane falou, né? A meditação, ela te deu essa noção de que você tem acesso a isso. Ela te deu noção de que você controla, sim, a sua mente, então você se permite entrar, né? Então, eu fiquei muito orgulhosa de todo mundo, que todo mundo conseguiu aí acessar esse primeiro nível aí de consciência, porque é exatamente isso. E falar sobre isso, uma coisa bem íntima, né? Mas falar sobre isso também te traz aí as curas, né? Porque, como você disse, as crenças limitantes, e esse livro que eu estou lendo agora, ele fala de crenças limitantes na base de compromissos. São compromissos que você assume com você mesmo, que são compromissos mesmo. Então, aquela criança que você falou que acredita que não tinha segurança dos pais, é um compromisso que ela está fazendo consigo mesma. Para você quebrar um compromisso, é você, né, falar sobre ele e começar a destravar. Não, não preciso desse compromisso mais. Eu destrato aqui, ó. Vou rasgar esse contrato aqui, não tenho mais esse compromisso. É você com você mesmo. Muito, Você quer muito, ver muito gratidão. você quer ver um compromisso da área financeira que travou muita gente? É o seguinte: a família é uma família de classe média para baixo. E muitos de nós, eu vim de uma família que não tinha nada. Minha mãe era empregada e meu pai era torneiro numa oficina mecânica. Então, eu tenho 52 anos. Lá atrás, as profissões eram essas, né? Começava-se lá atrás assim. Meu pai virou um empresário muito grande depois. Mas, o que que aconteceu? A família da família do meu pai não tinha posses. Então, é assim, quem se destacava era mal visto. Dinheiro não foi feito para se ter. Dinheiro é pecado, dinheiro é sujo. É isso que foi plantado na nossa cabeça. Dinheiro não traz felicidade. Vocês estão entendendo, né? Aonde é que chega a brincadeira? Aí chega lá na frente, você não anda. Por quê? Você está honrando seu sistema familiar. Eu não posso ter dinheiro. Aí você faz o quê? Se boicota. Porque você vai ofender. Tome, é isso. É uma situação, você fala assim, não, não é possível o negócio dele. É possível, não. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Tem uma dentro da terapia, tem uma terapia que se chama constelação familiar. Mas eu sempre falo o seguinte: não faça uma constelação familiar sem antes cuidar de tudo isso. Porque senão você vai lá, faz constelação familiar e fica louca, pira. Porque é muito forte. Muito forte. Porque você vai mexer com o quê?
com sua avó, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó, com a sua tataravó, com todo mundo que estava lá atrás. Tem um filme não, uma série que fala muito sobre isso, que é Uma Nova Mulher. 8 capítulos. Vale a pena assistir. E ali ele fala sobre isso, né? De você não conseguir ser uma pessoa bem-sucedida porque as travas foram colocadas lá atrás. Dinheiro não traz felicidade. Essa é uma frase, ó. Não traz felicidade, mas Dinheiro não é tudo. uma vida impecável, se você quiser. E traz, não é que traz felicidade, traz conforto, segurança, tranquilidade, traz o mundo, gente. Não tem essa história que dinheiro é sujo. Isso daí foi feito para os senhores feudais segurar o povo não ganhar dinheiro. Então, se você for tendo conhecimento, buscar conhecimento, você vai ver que muita coisa foi implantado na gente e a gente nem viu, Você entendeu? assinou tanto contrato por aí que você nem sabe que contrato que você está assinando. Então vamos descobrir Foi, esses contratos que vocês estão não, assinando, vamos, né? Vamos começar a assin- rasgar esses nossos contratos aí, que esses assinaram e compromissos não botaram o eram nosso, nossos. assinaram e botaram o nosso nome lá, cara. É isso aí, entendeu? Isso Hum, aí. mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo Vocês mundo assim. gostaram? É assim mesmo. Eu tô aí. Se vocês quiserem conversar, só me chamar. Fico o tempo inteiro online. Vocês gostaram? Me conta se vocês gostaram. Gostei. Eu só queria saber, assim, o porquê de estar sozinha no salão. É você, tá certíssima. O salão é seu. Não tem que ninguém tá lá com você, tá? Fica tranquila, é a sua área. De quem que é a área? De quem que é o salão? É seu. Não tem que ter ninguém. Ele tem que ter porta, tem que ter janela. Quantas janelas? Quantas você quiser. E quantas janelas tiver? São seus traumas. Entendeu? E São as o suas abrir a dores. janela Quando e você abrir, o abre, abrir a janela, sentir o vento e olhar para fora, quer dizer que eu estou aberta pronto, à mudança, que é seria o que eu estava você, destravando. você já destravou. E você comece a analisar como você vai ficar daqui para esses dias. Você fala assim, nossa, você vai começar a prestar atenção que tem algumas coisas que involuntariamente vai mudar. Você fala, como? Involuntariamente, o seu jeito de ser, o seu jeito de olhar, você fala, olha, eu não estava olhando isso, ai, não estava enxergando isso. Você começa a ter um olhar mais atento, entendeu? Para o seu entorno e para você, para as suas sensações, para os seus sentimentos. Às vezes você dava importância para alguma coisa que você vai olhar e falar, é só isso. Pula, Tem sabe? muita gente de alta performance, né? Tanto esportista, executivo, jogador e tudo mais, que faz esse processo de hipnose para conquistar o próximo nível, né? De performance mesmo. Porque chega num nível que o treino, né? Aquele treinar fica bom, né, Fernando? Que o treino já não basta. Você Sim, precisa destravar ali alguma coisa para chegar no próximo nível, né? Para chegar na questão. Então, sim, ouve bem essa questão de hipnose, porque várias das coisas que você não consegue fazer são por esses compromissos que você tem, que a meditação também destrava, tudo mais, mas a hipnose é uma técnica a mais, né? Você vai colocando técnicas. Então, tem a terapia normal, padrão, tem a terapia holística, tem a meditação, tem a hipnose. Tudo isso vem somar nesse processo de destrave, né? Não tem como uma coisa só fazer o destrave total da pessoa. Não. É ó, uma você terapia falando, integrativa. Então, é assim, é, né? Ela Várias precisa vir ferramentas. com outras coisas. Então, a hipnose vai ajudar em algumas questões também.
Quando você fala sobre isso, existe uma hipnose que você joga a pessoa para frente. O que que é joga a pessoa para frente? Você põe a pessoa em hipnose, você põe ela lá, você fala, ó, Vai sobe se aí. levar, né? Quantos anos você tem? Eu vou colocar mais 15 anos. Você põe a pessoa 15 anos para frente. O que que você está Oh, vendo? gostei disso, hein? Cara, a pessoa se cocria. O que é cocriar? Cocriar é criar a sua futura realidade. Você Olha, cria. Luciane, agora você está se comprometendo com a gente de fazer isso em algum momento. Gostei Esse é um disso, hein? compromisso consciente. Você vai assinar aí. Essa parte eu só posso fazer se fizer o tratamento inteiro. Eu tenho que destravar tudo. Ah, Olha aí, lá, viu? vamos Olha lá. lá, não dá para ir para o próximo nível Tem sem que Tem até trabalhar, um destravar. gente. cliente Isso aí. aí, Olha você para olhar para o teu futuro se você está amarrada. no Sim, passado. Olha lá, amarrado. quem vai me salvar é o Kleber. Você está no fundo do oceano, agarrado naquela âncora linda, daquele transatlântico enorme, No Você último entendeu? não furo. vai. Você está lá no fundo, agarrada. Como é que você vai olhar para o seu futurão? Fica difícil olhar para o futurão, Vendo? entendeu? Fica no Então, momento passado aí, não vai pro momento Ó, presente pra vocês verem nós aqui. Não tem ar começamos, suficiente não, hein, nesse não passado tem aí. fôlego, não. Tem a fôlego, gente, não. eu preciso, é o que você está falando, por exemplo, pessoas de alta performance faz o quê? Se cura e se joga. Se cura e se joga. E não é só uma vez que se cura, vai se curando. E aí você vai indo, entendeu? Né? E o negócio tem que ir para frente. Tchau, É Aurélia. interessante que eu estou nesse processo. Gente, mais um minutinho pra gente acabar o... Vai, Fernando, manda. Não, mas é Fala, interessante que eu estou nesse processo. Que várias coisas que eu passei, a Aline um pouquinho sabe da história, a Elaine acompanha aí comigo. O Silvano está um pouquinho mais longe, mas deve ter percebido algumas diferenças. E eu estou me curando de muita coisa, assim, por coragem, né? Não, nem por sempre força. fica, com esforço, com treinar fica bom, e resultados estão vindo. Agora, eu acredito muito, porque apanhei demais no passado de testar, treinar e tudo mais, e eu tenho muito disso, de testar técnica. Deixa eu ver se isso funciona, para depois oferecer para os outros, entendeu? Mas se você já tem a ferramenta, se você já tem os atalhos, se você já tem formas de conseguir isso mais rápido, que eu já estou com um velhinho de 45 anos, estou brincando, um jovem platinado de Você 45. que é velho, eu sou jovem, eu tenho 52, vou ter 53, eu sou uma menina. Estou Eu na tô, pista. então, aí eu estou aprendendo que se eu tiver os atalhos, isso vai ajudar você a conseguir resolver esses problemas